Se você é dono de imóvel ou vive num imóvel alugado, muito cuidado, tem mais imposto vindo por aí. Pelo menos é o que muita gente está dizendo. Desde que a reforma tributária entrou na pauta, essa vem sendo a principal novidade. Agora os imóveis têm até um tipo de CPF. Isso pode aumentar ainda mais o imposto a ser pago. E principalmente, quem não paga os impostos que deve não vai ter mais um dia de paz pela Receita Federal a partir de agora. Será que o aluguel vai ficar mais caro? Você que tem imóveis vai ganhar ainda menos dinheiro depois dos impostos? O que é que está acontecendo? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Boa, vamos lá, e para dar um contexto para todo mundo, o imposto sobre aluguel de imóveis já tinha aumentado. A gente falou isso aqui recentemente no canal. Até o final do ano passado, quem era dono de imóveis e recebia renda através de aluguel tinha um imposto principal para pagar da sua renda, que é o imposto de renda, da tabela progressiva que todo mundo já conhece. Só que aí, a partir da reforma tributária, a gente viu um novo imposto entrar em vigor, que é o famoso IVA, o IVA, composto pelo CBS e pelo IBS, que para todas aquelas pessoas que recebem renda de aluguel que superam 240 mil reais ao ano e ao mesmo tempo eles têm mais de 3 imóveis alugados, essas pessoas vão passar a pagar um IVA de mais ou menos 8,4% sobre a locação. Então beleza, isso aqui foi uma criação de um novo imposto, a gente já tinha falado sobre isso. Só que a partir de agora existe um ponto principal a mais. Aquela famosa sonegação de imposto que acontece pra caramba no Brasil, ela vai ficar bem mais difícil de virar a prática de novo. E você já deve ter visto alguém passar por isso. O cara tem um imóvel, coloca ele ali para alugar, e aí muitas vezes quem passa a morar nesse imóvel de aluguel não declara que está pagando o aluguel desse imóvel para o proprietário, e aí nessa história o dono do imóvel também não declara que está recebendo aquela renda, por isso não paga imposto de renda nenhum quando deveria estar pagando. Ou seja, o dinheiro continua caindo na conta todos os meses sem pagar imposto e deu. Isso sempre existiu, isso sempre foi sonegação, só que agora vai ficar muito mais difícil de fazer. E é por isso que várias notícias com esse sentido apareceram. Será que esse CPF novo dos imóveis vai aumentar os impostos? A reforma tributária encarecerá o aluguel de imóveis? E é isso que a gente precisa começar a responder a partir de agora. Será que o imposto vai aumentar ainda mais mesmo? Até porque o que mais surpreende nessa medida aqui é que o proprietário dos imóveis vai ter que pagar imposto de renda. Se não pagar direito, ele pode receber multa por conta disso, mas não é só ele. A pessoa que aluga o imóvel, o inquilino, também pode pagar multa caso não esteja enquadrado na declaração de imposto de renda. E aí, beleza, vamos entender isso aqui com mais detalhes. A partir de agora, a Receita Federal ela tem muito mais clareza de quanto é que você recebe de aluguel, de quanto você paga de aluguel, de qual é o imóvel que você mora. Existe uma nova tecnologia de cruzamento de dados para ficar muito mais fácil de encontrar os furos que possam estar passando despercebidos pela Receita Federal. E aí muita gente aqui diz: ah, Felipe, mas esse cruzamento de dados a Receita Federal já tinha acesso, já dava para saber quem declarava imposto ou não. E isso é verdade, já há alguns anos uma metodologia como essa já era aplicada, principalmente desde que a Receita Federal lançou o Sistema Nacional de Gestão e Informações Territoriais, o SINTER, que aconteceu ali no final de 2022. Basicamente uma ferramenta de gestão pública que integra os dados cadastrais, geoespaciais de localização e também fiscais, que dizem respeito à declaração de imposto de renda, pagamento de imposto, relativos aos imóveis urbanos e rurais. Tudo com foco em auxiliar os municípios e governos na leitura mais clara dessas informações. Só que aí, a partir de 2025, começou a entrar em vigor o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Esse sim que funciona como se fosse o CPF do seu imóvel. Um número próprio que identifica exatamente qual é a propriedade, onde ela está, quem mora nela, o que é pago de aluguel, quem recebe esse aluguel. E o CIB, por sua vez, faz parte do SINTER, o Sistema de Integração Territorial. Então, beleza, a Receita Federal já tinha acesso a um certo cruzamento de dados para encontrar furos na Receita, só que agora veio o CIB. E o que é que muda para essas notícias continuarem acontecendo? E muita gente começar a perguntar se isso aumenta ainda mais os impostos. E, na verdade, o que mudou a partir de agora é a facilidade com que os dados vão ser recebidos pela Receita Federal. A partir de agora, com o CIB, a nova instrução determina que os cartórios, registradores, serviços notariais, todos eles terão que se integrar ao SINTER para compartilhar as informações, documentos, tudo que for relativo aos imóveis, imediatamente após o registro. Então, comprou, vendeu o imóvel, o preço daquilo ali vai direto para o SINTER. E todos esses documentos já vão com o CPF do imóvel, o CIB. Além disso, a Lei Complementar 214 de 2025 definiu também um novo conceito de valor de referência, que vai passar a servir como parâmetro de tributação para os imóveis. Na prática, isso significa basicamente que a Receita Federal vai ter acesso ao valor de mercado do seu imóvel
todos os anos. E aí, a partir disso, todos os imóveis do Brasil vão funcionar como um grande inventário de informação e dados para a Receita Federal e para todos os órgãos governamentais interessados. E é por isso que a Receita Federal vai sempre saber o endereço que você mora declarado no imposto de renda, se o imóvel que você mora é seu ou se é de outra pessoa, se a outra pessoa que não você, que é dona do imóvel que você mora, se está recebendo aluguel ou não. E por isso, se você recebe ou se paga aluguel e não está declarando. E aqui entra um ponto-chave dessa questão toda. O inquilino que mora de aluguel num apartamento, numa casa, em algum lugar, ele também precisa declarar o quanto ele está pagando de aluguel. Caso ele não faça isso, ele também pode incorrer em multa. Se ninguém declarar nada, o inquilino pode chegar a pagar 20% sobre o valor não declarado. Para o locador, dono do imóvel, a multa é mais pesada, de até 75%, com juros e correção. E a ideia é que isso tudo esteja em funcionamento no começo do ano que vem para as capitais do Brasil e até o final de 2026 para o restante das cidades, mais ou menos 2027. E aí, dito tudo isso, a mensagem que já fica clara é: quem não está regular com o fisco do Brasil, com os impostos a serem pagos ou declarados, precisa fazer alguma coisa o mais rápido possível. Até porque a Receita Federal ela vai conseguir olhar períodos retroativos. Não é porque o CIB só vai entrar em vigor daqui para o começo do ano que vem que você não vai precisar pagar imposto desses últimos anos. Ele vai conseguir enxergar isso também. Tá, beleza. Então falamos quais são as regras, o que é que vai acontecer daqui para frente, mas ainda fica a pergunta: isso vai aumentar a quantidade de imposto a ser pago pelos proprietários ou até mesmo pelos inquilinos? Porque afinal de contas isso tem tudo a ver com o valor do aluguel que vai ser cobrado. Você deve concordar comigo que o proprietário que tem imóveis, se ele passar a pagar ainda mais imposto, além do que o que a gente já falou no começo desse vídeo, é óbvio que em algum momento ele vai repassar isso para o aluguel e sim, o aluguel tende a ficar mais caro. Mas beleza, para a gente entender se vai ter aumento de imposto ou não daqui para frente, a gente precisa entender como é a estrutura de um imposto no Brasil. A gente tem duas variáveis quando a gente fala disso aqui. A primeira é a alíquota de imposto, ou seja, qual é a porcentagem de imposto que você paga por alguma coisa. E a segunda variável é a base tributária, ou seja, essa alíquota de porcentagem, ela vai reincidir em algum número financeiro. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina o IPTU do imóvel que você mora nesse momento. A gente vai ter as duas variáveis. A alíquota do IPTU, qual é a porcentagem que você vai pagar, e a base tributária, que vai ser o valor do teu imóvel. A porcentagem vai ser em cima do valor do teu imóvel. Vamos pensar no IPTU do teu imóvel para ficar ainda mais claro. Isso que é um imposto municipal. Cada uma das cidades define a sua alíquota a ser paga para esse imposto. Vamos dar um exemplo aqui da cidade de São Paulo, que para imóveis residenciais tem uma alíquota para IPTU anual de 0,6% sobre o valor do imóvel. Beleza, aí a gente vai para a segunda variável, que é a base tributária, aonde é que essa porcentagem vai incidir. E nesse caso é em cima do valor do imóvel. Então vamos imaginar que você tem um apartamento de 500 mil reais em São Paulo, ou seja, a tua base tributária é de 500 mil. Se a gente aplica o imposto de 0,6% nesse imóvel residencial, a gente está falando que o teu IPTU anual vai ser de 3 mil reais nesse caso. E aí, beleza, o que é que precisa acontecer para você, com esse teu apartamento, passar a pagar mais imposto? Algumas das duas variáveis do imposto precisam ser alteradas. Ou o governo vai lá e aumenta a alíquota do teu imposto, e aí você vai pagar mais imposto na veia, diretamente, não tem nem o que fazer. Ou a base tributária do teu imóvel, do imposto que você paga, vai aumentar. E seria o caso do teu apartamento que era de 500 mil reais passar a valer 700 mil reais. Porque a infraestrutura do local melhorou, o calçamento melhorou, abriu um shopping ali perto e ele se valorizou. Agora, o mesmo apartamento, a mesma alíquota de IPTU vai sair de um pagamento de 3 mil reais em um ano para 4.200 reais se o teu apartamento se valorizou 200 mil reais, saindo de 500 para 700. Essa é uma forma indireta de você pagar mais imposto. E nas novas medidas do governo é algo parecido com isso que a gente pode ver acontecer. A alíquota de imposto, ela não foi alterada. Ou seja, a gente não vê uma incidência direta de mais imposto a ser pago. Agora, o que é que mudou aqui? A base tributária de alguns pagamentos de IPTU ao longo do Brasil, elas eram muito defasadas. Como é que funciona isso aqui? Todas as vezes que você vai receber a conta do seu IPTU para pagar, toda prefeitura ela busca encontrar o valor venal do imóvel. Ou seja, qual é o valor de mercado atual do teu imóvel? Aí vai lá, a prefeitura faz uma estimativa, na grande maioria das vezes ela chega muito perto e te cobra o IPTU em cima dessa base tributária. Agora, com a nova reforma tributária e com a facilidade de ter dados mais acurados do mercado, alguns possíveis imóveis que estavam com um valor de mercado muito defasado, pagando imposto de IPTU abaixo do que deveriam, esses sim tendem a ser atualizados e o IPTU para esses casos vai aumentar. Agora isso acontece na grande minoria dos casos. Então, não o IPTU de forma geral
federal não aumentou. E aí vamos pro próximo. Será que o imposto aumenta no aluguel de quem recebe e de quem paga? E a resposta inicial, novamente, é a mesma. Não houve mais um aumento na alíquota de quem recebe aluguéis, por exemplo. Só que, de novo, o que acontece é que boa parte das pessoas que recebem renda de imóvel não declara como deveria aquilo ali. E aí, no momento que a Receita Federal começar a cruzar os dados, você vai começar a precisar pagar. Então, não é que o imposto aumentou, quem não pagava indevidamente precisa começar a pagar. Agora, é óbvio que no final dessa história, a arrecadação de impostos do governo ela vai subir naturalmente. Então, é isso que acontece no caso de aluguel de imóveis. Existe um outro imposto também importante da gente falar, que é o ITCMD, o Imposto de Transmissão de Causas Morte e Doações. Esse que tem uma alíquota que poderia chegar até 8% do valor do imóvel quando você vai fazer uma doação do teu imóvel ou no caso de entrar em inventário para pessoa física. E no caso do ITCMD, você sempre tem duas possibilidades. Ou você faz ele através da sua pessoa física mesmo, tá passando para um filho, para um parente. Aí nesse caso, o ITCMD era sempre cobrado em cima do valor do IPTU, ou seja, já do valor de mercado que a prefeitura definiu para o teu imóvel. Então, o ITCMD para pessoa física não vai mudar praticamente nada. Agora, aquele investidor de imóveis que tem uma carteira de imóveis através de uma holding, esse sim já tem uma alteração relevante prevista pela reforma tributária. Isso porque uma das grandes vantagens de uma holding é que você poderia fazer doação das cotas da tua holding, dona dos teus imóveis, sempre pagando um ITCMD sobre o valor contábil do teu imóvel. Ou seja, aquele valor lá no momento da compra. Imagina que você comprou um imóvel há 20 anos atrás, ele era cotado a 500 mil reais. Dentro de uma estrutura de holding até esse ano 2025, você ainda poderia fazer essa doação de cotas para herdeiros pagando o ITCMD em cima dos 500 mil reais, o valor de 20 anos atrás. Só que depois da reforma tributária, isso não mais vai poder ser feito. O ITCMD agora ele vai incidir no valor atual, no valor de mercado do imóvel. Imagina que esse imóvel saiu de 500 mil para 2 milhões de reais. Então a nova base tributária do teu ITCMD vai ser os 2 milhões. Como a Receita Federal vai saber o novo valor de referência de imóveis, vai ficar mais fácil de fazer isso para as holdings também. Ou seja, quando a gente faz um balanço geral, o impacto principal foi o fechamento do cerco, para quem não declara direito o imposto sobre operações com imóveis. E aí o aluguel vai ficar mais caro? Provavelmente sim, essa estrutura toda vai acabar sendo repassada em algum momento. E o fato é que, no fim das contas, o investimento em imóveis, ele acaba todo ficando mais desinteressante ainda. Imagina que, para quem tem dinheiro investido em imóveis, recebe aluguel ali de renda, essa pessoa ela pode chegar a pagar até 35,9% de carga total efetiva de impostos. Aí, se a gente for fazer uma conta rápida aqui, vamos pegar quanto é a média de recebimento de aluguel nesse último mês, aqui medida pelo Fipesap no Brasil. E para imóveis residenciais, está em cerca de 5,93% ao ano. Vamos arredondar isso aqui para que você receba um aluguel de 6% sobre o valor do imóvel. Aí você tem lá um imóvel de R$1 milhão que está alugado. Ora, pela média, você vai receber uns 60 mil reais no ano, bruto, que dá uma média de 5 mil reais por mês ali nesse imóvel. Isso sem considerar reformas pontuais, sem considerar nenhum custo com imobiliária. Agora, quando a gente abate o imposto desses 5 mil reais que você tinha de renda por mês, a gente tá falando que os 5 mil cai para 3.200. Ou seja, um imóvel de R$1 milhão para você realmente colocar no bolso mais ou menos uns 3.200. A gente tá falando de uma rentabilidade aproximada de 0,3% ao mês. Isso aqui é baixo demais, o investimento já era desinteressante, vai ficar ainda mais a partir disso. E aí, se a gente começa a pensar que no mercado financeiro não é incomum a gente encontrar retornos que são o dobro disso, já depois da inflação. Inclusive, se você ainda tem dúvida de como investir de forma assertiva no mercado financeiro, quer entender qual é o melhor caminho para você, para os teus objetivos, para o teu perfil de risco, ou mais, se você quer ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje, aí eu vou te convidar para clicar num link que eu vou deixar aqui embaixo para você participar de uma sessão de consultoria gratuita. Você vai falar com um dos nossos especialistas treinados aqui do Clube do Valor, para que ele possa avaliar como é que você está investindo hoje e entender como é que você pode melhorar sem correr riscos desnecessários. Então, se esse for o seu caso, você quiser nossa ajuda diretamente para investir cada vez melhor, clica no link aqui embaixo. E aí, de tudo isso, eu te pergunto o que é que você acha disso? Você tem imóveis e acha que vai pagar mais imposto? Você é inquilino e acha que o aluguel vai aumentar para você? Me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você acha dessa história toda. E para que você continue assistindo os vídeos da gente aqui no canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse. Eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.